Olá, eu sou Marco Vieira. No ar, mais um episódio do podcast Por Trás da Mídia. No episódio de hoje, falaremos sobre a pesca, esta importante atividade econômica do nosso país. E aqui em Sergipe está acontecendo a 18ª Semana Nacional do Pescado. Por isso, trouxemos aqui para o estúdio o senhor Humberto Eng, que é empresário da área de pesca do camarão e também é o presidente da Associação Sergipana dos Armadores de Pesca. Humberto, bem-vindo ao nosso podcast Por Trás da Mídia. E aí, uma data especial, né? Através do nosso amigo Jeca, que eu descobri você descobriu a gente aqui na existência do nosso podcast Por Trás da Mídia. Então, a gente vai falar nesse programa e eu queria que você fosse se apresentando, primeiro contando a sua história com a pesca, né? Como é que ela surgiu em sua vida, já que você falou que em off, que é uma atividade familiar. Então, a pesca que, para mim, no sentido do manguezal, é algo que me apetece muito, né? Porque eu sou de uma comunidade periférica aqui de Aracaju, né? Comunidade Bugio, e toda cercada pelo Rio do Sal, por aquela comunidade ali, então cresci vendo aqueles manguezais, né? Então, eu queria que você começasse falando um pouco, se apresentando, falando suas funções, né? Onde é que você atua, e falando um pouquinho também dessa questão da pesca, junto com sua família, ao longo desses anos todos que você falou para a gente em off. Bom, eu me chamo Humberto Eng, eu trabalho com pesca, eu trabalho com barcos de pesca há mais de 25 anos, uma atividade familiar, onde meu pai, há mais de 40 anos, há uns 43 anos atrás, logo depois da aposentadoria dele no INSS, no INPS. INPS, antigamente era INPS. Isso, meu pai era um dos coordenadores do INPS aqui no estado. E o hobby dele, quase todo final de semana, a gente saía para pescar, a gente saía para Gincana do Peba, aqui na divisa de Sergipe com a Bahia, participávamos muito de gincana. Então, aquela coisa da pesca, de você pesca do molinete, a pesca esportiva do molinete, isso sempre encantou o meu pai e isso ele levou assim com a família, porque era até uma forma de junção da família. Então, saímos com os amigos, outras famílias, amigas e tal. E logo depois que meu pai se aposentou, meu pai resolveu, até por ele ser um homem ativo, né, e graças a Deus essa atividade, até hoje ele está vivo, ele é um homem de 87 anos, com um vigor de vida muito bacana, muito de exemplo para muita gente, né? Tá lá na ativa e ele resolveu construir um barco de pesca. Ele gostou dessa coisa de praia. Aí ele resolveu fazer um barco e esse barco era um barco de pesca de peixe. Como a gente apelida muito aqui, é o atunzeiro. É o barco que pega os atuns. Atum, eu me lembro que quando eu ia descarregar com ele, atum de quase 1,5 metro, coisas assim. Não é história de pescador, não, não, né? Não. Pior que não é mesmo. Até só uma dentro, eu fui um barzinho em Salvador, muitos anos atrás, e na entrada do barzinho tinha uma plaquinha que dizia bem assim: aqui reúnem-se pescadores, caçadores e outros mentirosos. Mas isso é a coisa gostosa de quem vive com pesca. E peixe é o único ser que morre, quando ele morre, ele cresce. Né? Porque quando nenhum pescador diz que matou um peixinho pequenininho, diz: rapaz, quando eu matei o peixe era assim. Né? Aí você vê que ele vai aumentando. Quando ele morre, então ele cresce. Né? Então, aí o meu pai resolveu construir esse barco ali na região interior de Alagoas, e aí foi construindo o barco, começou a colocar o barco para funcionar, e no interior ele começou a ver que aquilo ali era uma atividade econômica boa, era uma atividade que ajudava até a aposentadoria dele, né? E foi se dedicando àquilo cada vez mais, e transformou-se aquilo na atividade dele pós aposentadoria. Logo depois ele viu que era necessário que ele fosse para a pesca do camarão. O nosso estado ele é muito rico na pesca do camarão. Nós temos um manancial de águas, né? O camarão de viver e o camarão do mar. Sergipe é muito rico nisso. Então aí ele se dedicou a isso e chegamos a ter uma frota de 4 embarcações. Né? Então, nesse ínterim também eu comecei a ajudá-lo. Eu também tenho uma passagem pela área do turismo, né? Eu fui o idealizador
de todos os roteiros de catamarãs aqui em Sergipe. Então, eu tinha barco para levar turista e tinha barco para pescar peixe, né? E aí, depois, eu enveredei mais para o lado do barco de pesca, da coisa da pesca, mais por um sentido de, sabe, a idade vai chegando. Meu pai, ele é um homem forte, mas necessita. Aquilo é o negócio da família, né? E a gente tem que levar, né? E aí, fui me dedicando. Hoje, estou, como diz, de corpo e alma, dedicado à área da pesca e à aquicultura. Porque eu digo pesca e aquicultura é uma palavra só, não são duas palavras, é uma palavra só. A gente tem que ver o contexto da coisa como um todo. O significado literal. Tem cassinocultura também. Eu queria que você explicasse um pouquinho esses termos para que o A aquicultura, ela é um todo. Certo. Ela engloba a carnicicultura, a piscicultura, a ostreocultura. Então, toda essa movimentação, essa cultura da pesca feita em terra, é a aquicultura. Você tem a maricultura, que são fazendas de criação de peixe, de ostra, de outra atividade que você possa ter no mar, onde você possa cultivar no mar, é a maricultura, né? E a pesca artesanal, que é essa pesca que é feita, porque Sergipe nós temos pesca artesanal. Então, na própria pesca artesanal, você tem suas limitações. Certo. Você tem aquele cara que tem aquele barquinho pequeno que sai para pescar, que é como poderíamos dizer, como se fosse uma agricultura familiar, certo. Porque ele é um agricultor do mar. Ele é um agricultor do mar. Ele chega até um determinado ponto, a partir dali uma nova cultura que assume. Isso. Então, aquilo ali é uma coisa mais de sustentabilidade da família, de sustentação. Tá. Você tem já na própria pesca artesanal, aí você já vai mudando. Você tem essa pesca, a pesca do molinete, né? A pesca a pesca do caranguejo. O caranguejo, um produto turístico, é um dos maiores produtos turísticos que Sergipe tem. Né? As pessoas são atraídas. Você que não provou caranguejo ainda não sabe o que está perdendo. Não sabe. Isso é até uma terapia, viu? Comer caranguejo é uma terapia. Né? Às vezes você está com raiva da vida e de tudo e de todo, me sentar para comer um caranguejo, você começa a quebrar o caranguejo. Aquilo é uma terapia. Você para pensar, toma uma cervejinha gelada ali comendo um caranguejo. Ô, coisa gostosa. Legal. Então você também tem essa pesca, chamada a pesca artesanal, a pesca do arrastão, que é do camarão, né? A pesca do atum. Né? Nós não chegamos a ter aqui em Sergipe a pesca industrial. Né? Nós estamos no limiar. Então, fatores impediram, fatores atrasaram a gente, há muitos. Né? Então, a gente poderia ficar aqui o dia inteiro falando. E o que é necessário para essa pesca industrial acontecer? Navios de grande porte, o que é? Quando você chega a ser uma pesca industrial, suas embarcações já são totalmente diferentes. Mas para você entrar nesse contexto de uma pesca industrial, você precisa que o Estado se formalize como um grande celeiro para isso. Então, vamos dar um exemplo. Hoje, nós, graças a Deus, hoje Sergipe vai ser dotado de um dos melhores terminais pesqueiros do país. Graças a Deus, o nosso terminal ele vai ser interpretado como um terminal business, negócio. Então, a gente precisa que, a partir daí, que as nossas embarcações comecem a melhorar. Então, a visão pesqueira, você já tem um porto. Você tendo um porto, você tem condições de atrair empresas, atrair navios para cá, navios pesqueiros, né? Porque é aquela coisa. Como é que você quer que desça um Boeing aqui em Sergipe se você não tem um aeroporto? Se você tem um campo de pouso, é uma coisa. Você desce teco-teco. Tem que oferecer essa estrutura para que aconteça. Essa infraestrutura. Quando você coloca essa infraestrutura, aí as empresas começam a vir, até porque há embarcações aqui em Sergipe que vêm de fora, não são nem daqui, vêm para a pesca do atum. Nós somos um grande produtor de atum. Está até caindo um pouco, porque com o fechamento das plataformas, né, isso diminui. Você vê que uma atividade econômica ou outra, né, o fechamento das plataformas, você não tem hoje mais plataformas funcionando. Então, a própria plataforma funcionando, ela tem o atrativo do atum. Atuns que são pescados aqui em Sergipe, são descarregados aqui em alguns locais, e se descarrega, coloca-se dentro de um
um caminhão frigorífico que manda para o Rio de Janeiro. Eu digo atum porque o atum tem um valor agregado muito bom. É um peixe que tem um valor agregado. A culinária japonesa usa muito atum. Né? Você tem atum, você tem leilões de atum. Um dia desse foi pego um atum no Rio Grande do Norte, que é também outro grande celeiro de pesca do atum, com mais de 140 quilos. E se tivessem tratado melhor aquela pesca naquele momento do atum, um atum desse girava quase em torno de 600, 700 mil reais. Então, ele cairia no leilão internacional. Então, são coisas que acontecem. Sergipe é um estado rico em águas. Né? Se você prestar atenção na nossa bandeira, tem lá 5 estrelinhas. Cada estrelinha daquela é um rio. A própria bandeira da gente diz que nosso estado tem água. Se tem água, então vamos cuidar da água, vamos ter a pesca. Você tem um litoral. Dos mananciais. Lógico, até porque só se cria camarão, peixe em ambiente limpo. Se você prestar atenção, eu vou voltar a um fato ocorrido, acho que foi em 2019, se não me engano direito aqui um pouco, a mancha de óleo. A mancha de óleo, eu fui contra... No litoral brasileiro, né? Isso, principalmente o Nordeste. A grande problemática caiu em cima da gente aqui. Mas, um pequeno detalhe, disseram muito que o nosso pescado estava poluído. E você não encontrava. Eu fui contraponto porque... Eu cheguei a um ponto de analisar o seguinte, não tinha ninguém internado em hospital, nenhum daqui, nem do Nordeste. Não tinha casos de gente que tinham comido pescado e que estavam morrendo e que estava dando problema de alimentação e passando mal, internadinho em hospital, em clínica, e alguma coisa. Não tinha. Mas afetou, Humberto, de alguma forma o impacto, né? A gente sabe que há um impacto ambiental. O impacto é altamente negativo, porque nós tínhamos autoridades que iam para frente de um microfone, porque muitos queriam aparecer nesse sentido, e diziam, está tudo poluído. Mas sem nenhum laudo na mão. Tanto que até hoje, em 2021... É isso que eu ia te perguntar, se já tem algum laudo. Não houve nenhum laudo de contaminação. Eu mesmo forneci para a Universidade Federal de Sergipe, e quem chegava lá e se identificava que era órgãos de competência... Porque a gente também podia o seguinte, você não pode chegar e qualquer pessoa dizer, não, está contaminado. Não. Então, autoridades e, assim, eu analiso a Universidade Federal de Sergipe como uma grande autoridade que poderia nos dar um laudo, e nos deu um laudo dizendo que nem o peixe estava contaminado, nem o camarão estava contaminado. Você não via mortandade de peixe nas praias. Se você prestar atenção... Seria um reflexo, Seria um reflexo. Você viu aquela mancha lá. Eu mesmo fui, peguei um dia, digo, mãe, eu vou lá pegar, vou ver o que está acontecendo. Né? Botei um chapéu, uma bermuda, fui lá num dia lá, eu quero ser voluntário, fui lá, peguei aquele óleo, eu coloquei num copinho plástico assim com água, eu vi aquele negócio dissolver, que parece um chiclete, uma coisa horrível. Eu disse, meu Deus do céu. Agora, todas as embarcações que chegavam aqui, que descarregavam, eu fiz questão de conversar com a maioria dos mestres. Minha gente, vocês estão vendo mancha? Ninguém dizia que via mancha, ninguém arrastava uma mancha, não vinha barco sujo com óleo, nem nada. E aí a gente começou a analisar o seguinte, por quê? A pesca em Sergipe ela é feita a partir de 3 milhas da nossa costa. Daí para baixo ela é proibida, porque nós temos a questão da tartaruga, né? E são condições porque até o próprio pescador, dono de barco, ele respeita essa parte ecológica. Porque se a gente não respeitar e poluir tudo, a gente não vai ter nada. Então é melhor a gente, como diz, fechar tudo e ir para casa, passar a régua. Mas eu perguntava e nada acontecia. E eu comecei a conversar com outras pessoas e dizia o seguinte, olha, essa mancha ela sobe de 2 milhas para a terra. É como se ela submergia. E aí, como você tem a virada do mar ali, na arrebentação, aquilo ali, lógico que joga para fora. O mar joga o que é ruim para fora. Então, ela botou isso para fora. Né? E isso não é bom para a gente, não é bom. A repercussão foi negativa, né? Sentimos, a classe turística sentiu muito, todo mundo sentiu. Mas são problemas que ocorreram e até hoje ninguém sabe, ninguém viu. Né? Infelizmente a gente o próprio Estado brasileiro, ele não, apesar de ter todo o poder que tem, não conseguiu trazer para a gente de onde é que veio, qual foi a causa daquilo que aconteceu. Eu sei que o impacto foi negativo, foi muito grande. E aí você falou, eu estava lembrando aqui do Rio Doce, né? O reflexo de peixes mortos a gente não teve aqui ainda bem, né? Mas esse é um excelente parâmetro para a gente ver o impacto, porque o que a Vale fez lá no
No Rio Doce a gente viu um monte de peixe, o rio praticamente morto, aquilo ali. Aquilo ali foi Mas eu queria retomar, crime. eu queria, Humberto, retomar a questão da sustentabilidade que você falou há pouco, da sustentabilidade familiar, né, do barquinho que vai até um determinado ponto, como se fosse tipo agricultura familiar aqui em terra e tal, né? E você falou há pouco também dessa questão dos cuidados que vocês tomam, né? E você poderia exemplificar para a gente quais são esses cuidados que tomam, assim, o que é produzido, o que é que precisa para ser feito uma grande produção de peixe, que é necessário, a gente sabe que é necessário, a gente tem nossos restaurantes, tem o turismo, tem a pesca esportiva, por isso que o objetivo do episódio de hoje é justamente trazer esses parâmetros da pesca aqui no Brasil, e a gente vai falar daqui a pouquinho da 18ª Semana Nacional, né, do Pescado, já o Humberto vai falar sobre isso também. Só para que os nossos ouvintes e a galera que vai assistir a gente no YouTube entenda um pouco, né? Se eu gosto de pesca e vou comprar um barco agora e vou começar a pescar, quais são os cuidados que eu tenho que ter para que eu não afete com a minha produção o meio ambiente, por exemplo? Olha, hoje eu estava descarregando um barco de pesca, que é de propriedade da gente, e eu conversando com o meu mestre, que estava no mar há mais de, acho que 12 dias, e até brincando com ele, rapaz, você não me trouxe meu peixe, um peixinho assim, aí do mestre, do dono do barco, né? Você sabe que essas coisas acontecem. Eu digo, rapaz, está ruim o mar. Eu digo, mas o mar não está em crise. Está em crise está em crise você, está em crise a economia do país, mas o mar, eu acredito que não deram para mexer lá dentro. Aí ele se abaixa aqui um pouquinho, eu me abaixei, eu olhei assim, ele está vendo que é aquilo ali no barco? Então eu olhei, é um latão de lixo enorme, que é o nosso lixo do barco. A gente guarda no latão de lixo, você está entendendo? As nossas redes, quando a gente arrasta, e aí quando que vem na rede é peixe, como diz, mas também vem muito lixo. Cara, vem muito lixo. Então, eu acho que a primeira atitude da gente é educação. Você está entendendo? É educação. Produzir peixe. Hoje o brasileiro come 10 quilos, isso é a estatística, 10 quilos de peixe anual. Onde o mundo come 20 quilos de peixe. O asiático nem se fala, porque aí ele já come para 5, porque isso também é uma questão muito cultural. Mas uma média mundial é 20 quilos, e o brasileiro come 10. Então, nós estamos precisando, nós temos ainda 10 quilos para acontecer. Lá. Então, o que a gente precisa? A gente precisa ter esta consciência, esta educação, né, de poluição, e também investimentos. Vou dar um exemplo de um peixe que caiu no gosto popular, né, e hoje você encontra até na praia, né, que é a tilápia. Hoje o Sergipe é um grande produtor de tilápia, cara. O Sergipe hoje vai receber uma beneficiadora de tilápia que quer processar por mês, a priori, no começo, 40 toneladas de tilápia e quer botar essa tilápia nossa e exportar pelo mundo aí. Então, nós somos o quarto produtor de camarão, né? Então, para que você produza isso, você precisa de ambientes limpos. Se você quiser prejudicar alguém que esteja criando camarão, eu tenho um amigo meu que cria camarão, vou fazer uma brincadeira com ele. Você pega um litro de água sanitária, vá lá e jogue dentro do tanque dele. Você mata a produção do cara toda. Olha, 1 litro de água sanitária. Estou colocando assim, porque o camarão, ele se cria em ambiente limpo. O peixe só se cria em ambiente limpo. Então, a gente precisa ter essa consciência da educação, da poluição. Então, meu mestre disse hoje que ele não trouxe minha pescar, né? Porque ele disse, rapaz, tá tudo poluído, cara. E eu concordo, não discordo dele, não, fico brincando com ele. Mas é verdade. Então, a gente primeiro precisa ter essa consciência, você está entendendo? E a gente vê que existe a consciência do pescador, existe a consciência hoje do empresário que vai investir na fazenda de camarão, na fazenda de peixe. Essa consciência ecológica. Mas tem muita gente que acha assim, não joga isso aqui nesse canal aqui, tá bom. A água do canal vai para o rio, e do rio vai para o mar. Pronto, começa a poluir daí. A gente precisa se educar. É isso que a gente precisa ser. Então, Humberto, em relação à Semana Nacional do Pescado aqui em Sergipe, 18ª, não é isso? O que acontece é o seguinte, Sergipe se engajou na Semana do Pescado. A Semana do Pescado foi um evento construído pelo antigo Ministério da Pesca para incentivar o setor da pesca a vender mais. Criaram uma Semana do Pescado, que na realidade dura 15 dias.
E aí a grande resposta de dizer, você podia ser a quinzena do pescado, mas é a semana do pescado, porque para pescador... No marketing funciona melhor como semana do que quinzena. Eu acredito que sim. E para o pescador, a semana dele dura 15 dias, né? É que nem a história do peixe, cresceu também, né? Cresce, né? Então pronto, é isso. Aí o que acontece? Esse evento já acontecia há 17 anos no país, né? Todos os estados da federação tinham aderido a esse evento. E esse ano, né, eu faço parte da coordenação de uma Câmara de Pesca e Aquicultura na FEComércio, onde eu quero até abrir um adentro. A FEComércio, graças a Deus, a FEComércio se abriu para esse setor econômico, ela tem vislumbrado, e hoje nós já conseguimos também ter a adesão do SEBRAE, né, mostrando que essa cadeia produtiva econômica, ela funciona, ela emprega muita gente, né? Então, é isso que nós estamos precisando para o nosso país, empregar, né? A gente precisa mostrar para o nosso país o que é a força da pesca e da aquicultura no nosso país. Isso ajuda muito a balança comercial. Então, o Sergipe aderiu a isso, num evento que ocorreu numa das reuniões. Pegamos o evento, tipo assim, um bonde andando, né? Pungamos no evento e decidimos, foi a FEComércio, SEBRAE, Ministério da Agricultura, a Abrazel e a Prefeitura Municipal de Aracaju. Então, o que a gente resolveu esse ano? A gente resolveu nos compartilharmos com a mídia nacional sobre o evento, falarmos mais sobre a Semana do Pescado, porque o ano que vem, a 19ª, nós vamos fazer uma coisa muito mais organizada, vamos fazer eventos, vamos fazer fóruns. O ano que vem vai acontecer a Expo Pesca aqui em Sergipe. Muito bom. E essa Expo Pesca ela vai estar na época da Semana do Pescado, então vai ser um grande evento que acontecerá em Sergipe. Aí a gente está, esse ano, fazendo um pouco mais de barulho, né? Mostrando, dizendo aos nossos empresários, a Abrazel comprou a ideia, todos esses restaurantes parceiros da Abrazel estão com seus pratos de pescado como pratos chaves, né? O grande atrativo, com preços bons, e eu acredito que é o momento da gente comer o peixe, né? E vai acontecer de 9 a 10 e 11 de setembro agora, ali entre os mercados centrais, uma feira do peixe, dos mesmos moldes que acontece na época da quaresma, até porque a ideia da Semana do Pescado é uma segunda quaresma, vamos, entre aspas, uma segunda quaresma que foi inventada para melhorar o ambiente de negócio da cadeia produtiva da pesca e da aquicultura. Mais alguma coisa que você gostaria de falar sobre a semana? É a primeira vez que acontece em Sergipe, não é isso? A gente está chegando nos nossos 3 minutinhos finais aí do nosso papo. Fique à vontade. É a primeira vez. Esperamos, a grande esperança é que as coisas se acertem. Lógico que vamos ter nossos erros, nós estamos entrando agora, mas nós queremos errar para acertar melhor para a gente o ano que vem, para a gente criar melhores ações, né? E essa Semana do Pescado é uma semana eminentemente econômica, mas também a gente quer que o ano que vem, a gente, além de ser uma semana eminentemente econômica, que a gente possa daí discutir mais as questões da pesca. Eu acho que a pesca e a aquicultura no estado de Sergipe, de uns 2 anos para cá, ela vem tomando ares diferentes, ela vem aparecendo, ela vem mostrando que o peixe não está ali, não é na prateleira de supermercado. Para ele chegar na prateleira de supermercado, tem todo um processo, tem toda uma cadeia, tem todas as vidas, porque isso é vidas, tem todas essas vidas envolvidas nessa cadeia produtiva do pescado. O pequeno produtor também está incluso aí na Semana do Pescado? Olha, esse ano ainda não, mas a ideia é colocar o pequeno produtor nisso também. É melhorar as práticas dele, certo? Porque eu vou dizer uma palavra que eu acho que é o grande mote para isso tudo: segurança alimentar. Olha, eu estou dizendo uma palavra: segurança alimentar. A gente precisa melhorar a segurança alimentar da área de pescados aqui em Sergipe. É isso que a gente precisa. A gente precisa também ensinar a criançada a comer peixe, produto bom para a cabeça, você está entendendo? E a gente precisaria colocar
Porra, que coisa bacana seria nós colocarmos na merenda escolar, pelo menos uma vez. Não pedindo muito, não. A priori, pedimos uma vez por semana, que a criança comece a comer isso, porque quando ela tiver um pouquinho maior, ela vai dizer, mãe, eu quero comer um peixinho e tal, e isso até melhora. Humberto, muito obrigado pela sua participação em nosso podcast. Até mais. E para você que nos acompanha lá pelo Spotify ou nas demais plataformas de áudio, ainda teremos mais outras vozes abordando essa questão da pesca aqui no Brasil. Traremos alguns dados dessa pesca, dessa cadeia produtiva tão importante para a nossa economia aqui no Nordeste, né, no todo o nosso litoral brasileiro também. E traremos vozes, vamos entrevistar, né, um pescador que tem aquele barquinho que pega, que sai naquela dificuldade e vai lá cedinho fazer sua pesca, e é a sua principal atividade econômica, né, a principal atividade econômica da família e também como fonte de sobrevivência dele lá, né? Então a gente vai bater um papo com esse para sentir de perto como é que é esse dia a dia aí. Além dele, também traremos um participante de pesca esportiva para a gente entender como é que é essa modalidade aí. Colabore na construção de um jornalismo dinâmico e independente. Vá lá na plataforma do Catarse, que é o www.catarse.me, e lá em buscar projetos, você coloca podcast por trás da mídia. Abrir uma janelinha, é só você adotar uma cota mensal para poder assinar com a gente, né? E tem cotas a partir de R$10. Então, ajude a gente a continuar produzindo um conteúdo com qualidade. Afinal, estamos no 56º episódio, né? Muita produção e sem patrocínio. Então, qualquer ajuda que vier de vocês é muito válida para a gente continuar realizando esse nosso sonho de ser jornalista independente, tá bom? Então, um abraço, até a próxima semana e tchau, tchau.